Meus caros e queridos, uma boa noite a todos vocês. Espero que estejam todos bem aí junto com as suas famílias. Vocês estejam conseguindo manter aí uma rotina de estudos, né? E a sanidade aí dentro do possível, né? Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês lá um pouco sobre o classicismo português. Hoje a gente vai falar lá especificamente do Luís Vaz de Camões, tá? Vou conversar com vocês aqui, vou seguir o roteiro, né? Como sempre faço com vocês, vou seguir esse roteiro. Espero que vocês consigam acompanhar aí, tá? Qualquer coisa, vocês perguntem, tudo bem? Opa, tem um erro aqui, ó. Vamos corrigir. Então, vamos lá. Vou proceder do seguinte modo, como sempre procedo com vocês. Contexto, na medida em que for interessante algo da vida do autor, tá? Características e pequenos comentários ali sobre os textos literários, ali como a coisa funciona de fato na fábrica, na prática, tá? Bom, pessoal, quando a gente fala do classicismo português, a gente está falando lá, né, do que seria o Renascimento em Portugal, que seria sempre marcado por datas aí simbólicas, né? 1527, o que é? É o ano em que o poeta Francisco Sá de Miranda, introduz a medida nova em Portugal, e 1580 ali é o ano da morte do Camões. Tá? Vamos lá, então. O que acontece, pessoal? Esse período equivale ao Renascimento, né, que ocorria na Itália e em outros países, equivale ao classicismo português ou Renascimento português. Foi ali o período da história de Portugal de maior, vamos dizer assim, importância, de maior desenvolvimento intelectual, artístico, econômico, político, tá? É marcado ali por algumas características. Eu sempre falo para vocês em que existe uma espécie de movimento pendular na arte, né? Um movimento que vai e volta até o final do século XIX, um momento mais racionalista, depois eu tenho um momento mais espiritualizado. Aqui a gente está, teoricamente, num momento mais racionalista. Você vai ver exatamente que não é bem isso que acontece. Tá? Porque o que acontece em Portugal? Em Portugal, ali junto com a Espanha, né, que era antes um reino, só o reino de Castela, você tem uma influência da Igreja Católica muito grande, tá certo? O tribunal ali do Santo Ofício vai começar a operar já, né? Então existia vamos dizer assim, que a fé católica ela era muito presente, não era como na Itália, não era como na França, nos outros países, né? Na Inglaterra, tá? Então, o que acontece? É um momento de uma supervalorização do ser humano, né? O ser humano é colocado ali como um parâmetro para tudo, tá? Ocorre a gente chama de renascimento porque ocorre um renascer das ideias das ideias antigas, né, da filosofia, das artes antigas. O pensamento do Platão ele vai ser retomado, a gente já vai ver lá quando a gente for falar do mundo sensível e do mundo ideal, tá certo? Equilíbrio, harmonia, sobriedade, simetria, são todos valores que vai ser passado para a arte, né? Tudo isso denota o quê? Tudo isso denota o uso da razão, né? Eu não falo mais de valores particulares
como eu falava na Idade Média, né? Não é o meu amor. Eu estou dizendo assim, estou me referindo a uma ideia de amor com A maiúsculo, uma ideia universal que diz respeito ali à humanidade inteira, né? Vai ocorrer também a imitação de modelos antigos. O que é isso? Os artistas, aquilo que a gente chama hoje em dia de cópia ou plágio, né? Ele fazia parte da formação, do aprendizado do artista. Então, o sujeito queria, por exemplo, aprender a esculpir. O que ele ia fazer? Ele ia pegar uma estátua lá, né? E ia tentar reproduzir essa estátua para aprender essa técnica, para aperfeiçoar, para ele se aperfeiçoar na medida em que ele está treinando ali. Tudo bem? E acontece uma aproximação ali entre ética e estética, né? O bem, ele diz respeito a tudo que é belo, tá? Ocorre também uma imitação de uma natureza, mas essa imitação da natureza, o que é? Né? É a capacidade de você criar, né? É aquilo que a gente vai chamar de mímese, tá certo? A obra de arte, ela é uma imitação. A imitação de uma realidade greco-romana, ela é a imitação também de uma realidade que a gente está vendo, tá? E a gente vai ver, no caso nosso aqui em Portugal, uma aproximação muito grande entre a mitologia greco-latina e o cristianismo. Vamos relembrar lá também que o seguinte, que esse ambiente em que a arte era desenvolvida aí dentro da corte, né? Os reis de Portugal eram todos basicamente católicos, tá? Para vocês verem como que Portugal se insere dentro do contexto histórico, eu trouxe algumas datas aqui para vocês, né? 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias. Cabral descobre o Brasil em 1500. De 1507 a 1513, alguns países africanos são conquistados, todos colônias. 1519, 1520, Fernão Magalhães ele completa uma viagem ao redor do globo terrestre. Tá? Tudo isso mostra para a gente o quê? Vamos dizer assim, o poderio de Portugal. Portugal seria, naquela época, o que os Estados Unidos, a China são hoje. Tá? Então, tudo isso mostra o domínio, porque o que determinava ali, basicamente, a riqueza de um país? A sua extensão e colônias, tá? Principalmente colônias aí de onde se extraíam produtos para serem vendidos no mercado europeu. Em 1527, então, o Sá de Miranda traz a medida nova lá da Itália, né, ou doce estilo novo, tá? Em 47, o Santo Ofício começa a procurar alguns livros considerados ali contra a fé católica. Em 78, Dom Sebastião vai morrer na Batalha de Alcácer Quibir, tudo bem? E em 1580, o Camões vai morrer. Essa batalha aí, ela basicamente marca o final da glória de Portugal, porque depois disso Portugal nunca mais foi um país poderoso assim como ele foi nesse período. Tá? Até hoje, Portugal é um país pequeno, vive ali basicamente do que? De turismo, azeite e vinho. Tá? Vamos lá falar do Luís Vaz de Camões. Bom, não se sabe exatamente a sua data de nascimento, tá? Mas normalmente os lugares você vai encontrar ali, vai oscilar entre 1524 e 1525, o mais certo aí é a sua morte em 1580. Tudo bem? O que acontece então? Pelos registros, por documentos, o pessoal descobriu que ele é o quê? Ele foi filho aí de uma família que tinha título, mas não tinha dinheiro, tá? Teve uma educação assim
primorosa, muito boa, tá certo? Foi onde ele conheceu os autores clássicos, onde ele aprendeu a escrever, tudo bem? Ele foi o sujeito, assim, que além de escritor, vamos dizer assim, ele era também um grande galanteador, né? Ele teve vários casos amorosos, algum ou outro ali, inclusive, né? Diz a lenda que ele foi obrigado, ele foi, vamos dizer assim, ele foi exilado para pagar por esse crime, porque ele estaria se envolvendo ali com uma moça da alta sociedade. Tudo bem? Foi aí um aventureiro, basicamente. Tá? Ele normalmente, dependendo do quadro que vocês pegam dele aqui, não tem. Ele aparece com a pena numa mão e com uma espada na outra. Tá? Ele era briguento, ele ganhou 2 apelidos, Trinca-Fortes e Diabo Zarolho, né? Por quê? Numa dessas expedições que ele vai para fora de Portugal, que ele vai combater os mouros, né? Ele acaba ficando cego de um olho, né? Por isso que chama de Diabo Zarolho. Tem até, ele vai ferir um funcionário do rei durante uma quinta-feira santa, se eu não me engano, né? E ele vai ser preso e mandado para fora de Portugal. Era aí também um espadachim exímio, né? Então ele era um cara que, assim, foi um escritor espetacular, foi, assim, pelos poemas que a gente vê, as histórias que a gente escuta, assim, um sujeito extremamente namorador e galanteador, né? Além de tudo, foi poeta e soldado aí, tá? Bom, o Camões, a gente divide ele no seguinte: ele tem uma produção de peças teatrais muito pequenas que a gente não vê no ensino médio, tá? Mas assim tem ligação com aquela literatura que o Gil Vicente produzia, tá? Depois temos o quê? Temos os poemas líricos. Esse poema lírico a gente divide ele em medida velha e medida nova. Eu já vou ver com vocês. E tem o Camões épico, que eu já vou ver com vocês também, que diz respeito um livro chamado Os Lusíadas. Tá? O livro é grande, é um poema épico, heróico lá sobre Portugal. Então, não vou ver a parte do teatro com vocês, vou ver um pouco da poesia e um pouco do poema épico. Tá? Vamos lá. O que é essa medida velha? Né? Essa poesia que a gente chama de medida velha, se opondo ali a uma medida nova, é aquela poesia que aparece, que a gente já viu lá no Cancioneiro Geraldo Garcia de Rezende. É aquele verso escrito em redondilhas maiores, 5 sílabas poéticas, menores, 5 sílabas poéticas, ou redondilhas maiores, 7 sílabas poéticas. Tá? Ele apresenta trocadilhos, jogos com palavras, né? Assim, são poemas muitas vezes mais simples, mais bobinhos, vamos dizer, comparado ao outro, tá? Mas que ele conseguiu o quê? Ele, por meio, muitas vezes, desse jogo de palavras, ele conseguia impressionar ali a corte, né? Que nem esse famoso aqui, né? O Perdigão perdeu a pena. Vocês vão ver que não só ele, mas vários outros poetas, o poema ele não tem nome. Então, como que a gente chama ele? A gente se refere a ele usando o primeiro verso do poema, que é o caso aqui. Então, olha aqui, ó, que eu falei para vocês que ele foi cegado em um olho, né? O que acontece? Esse poema aqui, ele é montado em cima de um mote glosado. O que é o mote? Mote é uma ideia que vai, vamos dizer assim, instigar o poeta, né? Vamos usar a palavra certa, o eu lírico, né? Então tem uma ideia e essa ideia ela é desenvolvida ao longo do poema, tá? Então se vocês pegarem e vocês lerem lá depois esse Perdigão perdeu a pena, né? Vamos lá. Perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venha. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena do voar,
ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha. Não há mal que não lhe venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desaçado e, vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixume se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que não lhe venha. Então, a gente observa que tem ali, vocês forem separar, né, vocês vão ver que tem as sílabas ali que eu falei para vocês. Então, como que vocês separam? Vamos recapitular lá. Vou olhar para o verso, tá? Vou olhar para o verso. Vou pegar a última palavra desse verso, que é o quê? Aqui no caso é pena. Então, pena. Qual que é a sílaba mais forte? P. Então, vamos lá. Vou separar ela, tá? Por quê? Em separação de sílaba poética, o meu critério ele é sonoro. Ele não é a separação de sílaba que a gente aprende na escola. É um pouco diferente, tá? O que vem depois dessa sílaba mais forte, ela não é contada na nossa separação de sílaba poética. Tudo bem? No nosso português, a gente tem a tendência a emendar vogais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no verso ali, aonde nós temos vogais uma do lado da outra. Normalmente nos livros, como que isso daí aparece para você? Eles fazem um meio círculo assim embaixo ligando. Aqui eu vou ver se eu grifo. Então, ó, aqui não tenho vogal do lado, não tenho. Aqui eu tenho. Então, vou fazer o quê? Vou lá e vou grifar. Aqui, perdeu a. Ó, não importa se está em outra palavra, não importa se tem vírgula, tá? Num primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai juntar com o tracinho lá que eu falei para você. Tá? Faz de lápis, porque pode ser que você erre, pode ser que não dê certo. Você tem que refazer, você tem que apagar e refazer. O que a gente vai fazer agora? Vamos separar sílabas. Vou separar pelo som. Vamos lá. Perdigão. Ó, o ão, tá? Vamos dizer assim, na própria separação de sílaba sem ser poética, mas na separação de sílaba gramatical, esse ão já é junto. Tá? Então, pode ser que tenha um livro aí que vocês vão encontrar que ele não esteja colocando aquele meio círculo embaixo. Gão, deu a P. Vou contar até o P. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, pessoal, deu 6 sílabas. Tem que ter 7. O poema inteiro tem 7. Esse poema inteiro tem 7 sílabas poéticas, tá? Aonde que eu vou encontrar essa outra sílaba? Eu vou olhar aonde eu juntei as vogais, tá? Eu vou ver pelo som aonde que é mais provável que ocorra essa separação. Onde que, quando eu falo esse intervalo entre os sons é maior? Gão não é. Tá? Isso eu já posso garantir para vocês. Então, o meu problema ele está aqui, ó. Aqui, ó, nessa sílaba aqui. Tá? Aí, o que você vai fazer? É mais fácil se você juntar o E com U ou U com A. Deu. Perdigão, perdeu a pena. Perdigão, perder o A. Ah, o A é o menos improvável. Então, não vou separar, né? Então, a minha junção de sílaba vai ser onde? Vai ser entre o U e o E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Isso aqui diz respeito ao quê? A separação de sílaba poética é um recurso, né, do texto poético, tá? Que ajuda a dar o quê? Ajuda a dar ritmo para o meu poema. Né? A gente chama isso de métrica. Então, o que acontece? O meu poema ter esse número exato, esse mesmo número exato em todos os versos, ele me sugere o quê? Ele me sugere aquela harmonia, aquela simetria, né, que o classicismo
ou o Renascimento sugere para a gente? É aqui que está essa harmonia no poema, é aqui que está essa simetria, né? O que é simétrica? Quando você tem aquela imagem que basicamente é igual dos dois lados, você divide ela no meio e ela é igual dos dois lados, tá? Aqui o que ele faz? Depois vocês vão ler com calma, né? Aqui ele vai fazer o quê? Ele pega duas palavras, perdigão e pena, né? Como são palavras que têm ali uma proximidade sonora, tá? Eu já falei com vocês na aula da semana passada que essa dimensão sonora do poema é uma coisa muito importante. O que acontece? Então ele aproxima a partir do som essas palavras e ele faz uma série de trocadilhos com a palavra pena e com derivados da palavra pena, né? Quando ele fala, ó, pena de voar, né? Que é da asa, você tem a pena de escrever. Cadê? A pena do tormento, o que é pena aí do tormento? Pena aqui é de dó, tá? Então ele vai fazendo esse trocadilho, tá bom? Basicamente falar o quê? Não tem nada de mal, que não, tudo de mal acontece com esse perdigão, tá? Não tem nada assim de muito profundo que nem a gente vai ver nos outros poemas, tá? Esse aqui também chama Em Deixas a Bárbara Escrava. Ele tem uma coisa, ele faz um jogo, né, de palavras. Vamos lá, que eu vou ler com vocês, né? Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que pera meus olhos fosse mais fermosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem mais belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, pera ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocar a cor. Lê da mansidão, que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena, que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Essa é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo, é a força que viva. Então, o que ele faz aqui? Né? Ele faz também de novo, tá? Aquele jogo, o trocadilho entre cativa. Cativa é o quê? Escrava, né? E cativo. Cativo aqui é o quê? É de cativar, de ganhar simpatia. Né? Então ele aproxima essas duas palavras que sonoramente são muito próximas, né? E ele faz todo esse, vamos dizer assim, desenvolve todo esse raciocínio em torno dessa escrava. E aqui presta atenção numa coisa, ele está olhando para essa escrava, né? Olha aqui, que tem os cabelos pretos, tá? E o povo julga que os louros são mais belos, ou seja, provavelmente aí ela deve ser ou descendente de índio, ou descendente de oriental, ou mesmo negra, né? Mas o que acontece? Ele não trata essa escrava de uma maneira, assim, vamos dizer, preconceituosa, né? E assim, ele se perde mais descrevendo características morais dela, né? Não é nem tanto ou características físicas dela, e acontece esse encantamento, né? Ele se apaixona por essa pessoa, não pela aparência dela, ele se apaixona, a gente pode dizer, não aparece aqui, mas por essa alma, tá? Vamos lá, ó, aquela cativa, cátiva ou cativar, cativa. Então o ti é a sílaba mais forte. Vou lá e vou separar. Aqui não tem nenhum. A, que é lá. Cá,
Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse daqui já tem 5 sílabas, né? É uma redondilha menor. Aquele de cima tinha 7 sílabas, é uma redondilha maior. Você tem rimas, tá? Então ele apresenta para a gente essa imagem dessa escrava, né? Que cativou ele, né? Que ganhou a simpatia dele. Bom, vamos dar uma olhada lá na poesia lírica na medida nova. Essa daqui talvez seja assim a poesia mais profunda dele e filosófica, né? Ele era um poeta filósofo, a gente pode pensar, né? Que ele vai escrever usando aquela medida nova trazida lá pelo Sá de Miranda da Itália, que é o quê? Tem depois lá vocês deem uma pesquisada, veja se eu coloco para vocês, tá? Tem diversas formas que são trazidas da Itália, a gente chama de formas fixas. Aqui eu vou mostrar só uma, a principal para vocês, que é o soneto. O soneto é o tipo assim de poema que você tem que bater o olho, você tem que saber o que é. Que já falei na aula da semana passada com vocês. É aquele poema o quê? Que ele tem 4 versos, 4, 3 e 3. Tá? Então é o quê? O que é essa medida nova? É o soneto decassílabo. Tudo bem? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 sílabas. Ele vai ser um poema maior, então, com mais sílabas do que outros que a gente viu. Tá? O que ele vai fazer? Como eu disse para vocês, o Renascimento, o classicismo, ele é uma época em que a racionalização do pensamento é uma coisa muito valorizada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar olhar de forma racional para o mundo. Tá? Falei com vocês também que as ideias de Platão elas são resgatadas, tudo bem? Elas, principalmente ali, depois que São Tomás de Aquino, né, releu o Platão, tá? Então, a partir desse neoplatonismo, ele vai desenvolver uma coisa que a gente precisa ter em mente ao ler o poema, tudo bem? Que é o quê? Uma oposição entre o mundo das ideias e o mundo sensível, tá? O que é esse mundo das ideias e esse mundo sensível? Bom, dentro da filosofia platônica, o que você tem? Você tem o mundo das ideias, tá? Um mundo que ele não é físico, vamos dizer assim, e o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo físico, é o mundo que a gente vive. Ele é sensível por quê? Por causa dos sentidos. Tá? O cheiro, o sabor, o gosto, você enxergar alguma coisa, tudo isso diz respeito ao mundo sensível. Platão dizia basicamente que o quê? Que esse mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Tá? E nós só podemos chegar a esse mundo das ideias por meio basicamente, do exercício da dialética. Né? É um trabalho, vamos dizer, mental, intelectual, já que a gente não consegue chegar por ele por meio dos sentidos. Tá? Então, o que acontece? Daqui vem vocês deem uma lida depois, pergunta para o Marcelo, ele pode explicar melhor para vocês, né? Do mito da caverna, né? Mas o que a gente precisa saber aqui para poder interpretar aqui? Bom, então o que acontece? O amor, né? Ele é tido, principalmente o amor à primeira vista, né? Na verdade, ele não é tido como à primeira vista, é como à segunda vista. Porque a ideia do amor ela é relacionada à reminiscência. Por quê? O demiurgo, né, que seria uma espécie de deus lá do universo greco-romano, né, teria colocado, vamos dizer, as almas, né, as almas estariam pairando e elas se apaixonariam enquanto almas, tudo bem? Enquanto coisas imateriais no éter aí. E o que acontece?
elas são colocadas num corpo, tá? Portanto, elas são colocadas em contato aí com o mundo sensível, né? E o que acontece? Daí vem aquela expressão, os olhos são a janela da alma. E o amor à primeira vista seria o quê? Seria quando uma alma reconhece a outra, né? Disso tudo, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma valorização extremamente enorme desse amor que ele não é materializado, né? Desse amor que ele ocorre num plano das ideias, num plano, vamos dizer assim, superior, né? Que eu não preciso estar com a pessoa fisicamente para amar ela. É como se você tirasse toda a pele da pessoa, o corpo, e assim amasse a ideia. Mesmo que ela não me ame, mesmo que ela não saiba que eu existo aqui nesse mundo sensível, tá? E o que é interessante é que basicamente a maior parte desse amor que a gente tem no Ocidente, né? Ela está relacionada com essa ideia, né? Do que das almas se amarem, independente do corpo, tudo bem? Então, nisso o que vai acontecer? A mulher, ela é sempre colocada, isso já começa lá atrás, quando a gente falou do trovadorismo, tá? Do que da idealização da mulher. O que é essa idealização? É a mulher ideal, é a mulher do plano das ideias. Essa mulher que ela não tem corpo, ela é uma ideia, ela é uma coisa, algo perfeito, né? Porque o que eles acreditavam? Né? Os gregos acreditavam em reencarnação, em que a gente deveria vir ao mundo para se aperfeiçoar, tá? Outras ideias que o Camões vai trabalhar, que a gente chama lá de desconcerto do mundo, que é o quê? No mundo está tudo errado, né? Basicamente, quem é bonzinho se ferra e quem é mal se dá bem. E outra coisa é a efemeridade da vida. O que é? A vida é muito curta, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver também depois, porque vai ser retomado aí. Então, ou seja, disso daí, o que está implícito ali? Que o tempo passa, né? O tempo, tem um poema que o Camões vai falar que o tempo passa, mas o desconcerto do mundo é tão grande que o tempo passa de uma forma que não passava como antigamente, tá? Vamos lá para a gente ver alguns poeminhas. Bom, esse poema aqui a gente chama, já falei para vocês, né? A gente chamaria ele de Alma Minha, Gentil que te partiste, tá? Diz a lenda que o quê? Que ele teria escrito esse poema, tá? Esse poema em homenagem a uma amante dele, né? Chamada aí diz a lenda lá, Dinamene, né? O que aconteceu é o seguinte, quando ele estava escrevendo os Lusíadas, que a gente vai ver logo mais, que é outro livro dele, o barco em que ele estava teria naufragado lá no rio Mekong, né? Lá no Camboja. E ele, velho, ele salvou o livro e deixou a mulher afogar. É o que conta a lenda, né? E aí o que ele fez? Ele fez um poema em homenagem a ela. Tudo bem? Vamos lá para a gente olhar. Vamos lá. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive ou cá na terra sempre triste. Então, ele está falando o quê? Dessa alma que partiu e morreu, que está lá no céu eternamente. Tá? Então, olha aí, o céu é esse mundo aqui, né? O céu é esse mundo ideal, esse mundo das ideias, esse mundo que ele não é corpóreo, tá? Ela fala lá, repousa lá no céu eternamente, enquanto eu vivo triste aqui na terra. Por que ele está triste? Porque ela não está com ele. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente,
não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Ele fala, ó, se você se lembra de mim ainda aí no céu, lembra de mim, né? Não esquece do meu olhar que ama tanto você. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. E ele termina lá falando o seguinte, olha, se você acha que merece alguma coisa da dor que ficou de mim, de perder você, roga a Deus que levou você, né, pro céu, que ele me leve daqui também o quanto antes para eu poder ficar junto com você. Tá? Então, olha lá a ideia da amada, assim, imortalizada, da mulher idealizada, mulher no plano das ideias. Essa mulher, ela já morreu, né? Então, ele aqui, a relação dele não é com uma relação com o corpo, é uma relação com o quê? É uma relação dele com a alma dessa mulher. Tudo bem? Aqui tá ele coloca aqui ele coloca Deus aqui na jogada, né? Ele coloca o céu, tá? Olha lá aquilo que eu falei para vocês. A gente tem um soneto, quatro versos, três versos. Temos rimas, né? O que eu falei com vocês no outro dia? A gente atribui sons às rimas dos versos, né? Para o quê? Para ficar mais fácil para a gente descrever. Então, ó, primeira rima a gente chama ela de A. Descontente rima com partiste? Não. Então é B. Eternamente rima com partiste? Rima com descontente. Então é B. Triste rima com descontente ou com partiste? Rima com partiste. Então A. Subiste. Ó, mudei de estrofe. É o mesmo som? É. Já tem esse som? Sim. Então, mesma letra. Subiste rima com partiste. A. Consente já apareceu? Descontente. B. Ardente rima com consente. B. Viste rima com subiste. A. Merecer-te rima com algum deles? Não. Então, C. Ficou rima com algum? Não. Então, é D. Perder-te é o que é? C. Encurtou, rima com algum? Rima com ficou da outra estrofe. Ver-te, rima com perder-te. Levou, rima com encurtou. Então, a gente disse que o quê? O esquema rímico do meu texto é o quê? A, B, B, A, nos dois quartetos, C, D, C, D, C, D. Tá? Olha aqui, a gente diz que essas rimas nos quartetos, né? A, ela é o que? Ela é interpolada, ela está entre polos opostos. A rima B também. Aqui a gente diz no terceto que a minha rima ela é alternada entre o C e o outro C. Tem o quê? Tem uma rima que está alternando elas. Aqui embaixo também. Tudo bem, pessoal? Então, o esquema rímico é isso aí. Vamos lá para cima. Vamos lá para agora ver a sílaba. Então, preste atenção numa coisa. Deixa eu fazer a sílaba primeiro, aí eu falo para você. Partiste. Então, o tis é a sílaba mais forte. Então, vamos aqui, vamos sublinhar ela. Alma, minha. Vamos procurar as vogais, onde tem uma do lado da outra. Que, te, partiste. Não tem mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar. Alma, minha, gentil,
que, o que, e gui, vocês normalmente não vão encontrar nos livros com aquele arquinho que eu falei para vocês que o pessoal usa para juntar vogais. Por quê? Porque a gente já considera como um som só. Tá? E partes. Então vamos lá, vamos contar. Lembra-se do seguinte, ó, essa sílaba aqui, ó, esse T, a gente não conta, tá? Então vamos lá, ó, vou contar até o tis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. Eu tenho um decassílabo, um soneto decassílabo, tá? Esse aqui é um soneto clássico. Tudo bem? Isso daí vocês têm que saber, pessoal. Se vocês forem olhar todos os versos desse poema, vai ter o quê? 10 sílabas. Isso, né? O esquema de rimas que se repete, tá? Por exemplo, aqui nos dois quartetos é igual. Tá vendo que você tem um A aqui nas pontas e um B nos meios? Tudo isso sugere para a gente o quê? Sugere simetria, igualdade, equilíbrio, tá? Aqui nos tercetos também você tem isso. Você tem o quê? Olha lá, as rimas alternadas, né? Você tem o quê? Aqui, essa simetria sugerida como, né? Os versos das pontas, das extremidades, eles estão rimando entre si. Vamos lá ver outro sonetinho aí. Então, ó, o Camões curtia soneto, cara. Foi um dos mestres aí. Vamos lá, então. De novo, mantendo em mente aquela ideia do que? Do mundo sensível e do mundo ideal. Tá? O mundo sensível em que a gente está é uma cópia imperfeita desse mundo ideal. A alma, enquanto, vamos dizer aí, enquanto ela estava no plano das ideias e não no corpo, ela teria tido contato com esse mundo ideal, onde ela teria contemplado as formas perfeitas aí. Tá? Mais uma vez, perguntem para o Marcelo, que ele é capaz de explicar muito melhor para vocês. Ele tem muito mais conhecimento, o Fábio também. Então vamos lá. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude de muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. O que o lírico fala? O amador, quem ama, se transforma na coisa amada. E ele fala o quê? Pelo fato de estar imaginando, olha lá o mundo imaterial, né? A imaginação aqui no caso. Ele não precisa mais desejar, querer essa coisa. Aqui o desejo está relacionado ao aspecto carnal da coisa, né? Porque ele não tem mais que desejar aquela coisa, porque ele diz que ele tem em si já aquela parte que ele deseja. Olha lá ele continuando o raciocínio. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está liada. Liada é ligada aqui, tá? Então, ó, se a minha alma, basicamente, se transforma na coisa amada, porque eu imagino ela, o meu corpo não tem mais o que desejar, né? Ele só pode o quê? Ele só pode descansar, ele não pode passar por nenhum tormento, por quê? Porque eu estou ligado com aquilo que eu amo, tá? Aí ele vira e fala, mas esta linda e pura semideia que, como acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Semideia aqui é o feminino de semideusa, né? Então, o que ele está colocando? Ele já está colocando essa mulher num plano entre o humano e o quê? E o plano divino, né? Ela estaria entre esses dois, tá? E ele fala, então, que o quê? Que a alma dele se conforma, né? Por quê? Porque ele está ligado por meio aí do plano das ideias com essa alma que ele deseja, né? E aqui onde ele diz que
essa alma está no pensamento como ideia, tá assim na cabeça dele, assim na mente dele, né, no coração, vamos dizer assim, tá? E esse amor que ele sente, do qual ele é feito, tudo isso está ligado. Então ele não precisa desejar essa coisa, por quê? Porque aquilo está com ele, tá? Então olha lá, ele tenta conciliar essas duas coisas, esses dois polos que são opostos aí, né? A carne e a alma, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Mas, de novo, deem uma perguntada para o Marcelo ou para o Fábio, que eles têm condição de explicar mais para vocês. Tá? Aqui, quando eu li, para mim isso aqui pareceu muito, assim, muito contraditório. Tudo bem? Por quê? Porque a matéria buscar porque uma ideia buscar a forma, né? A ideia eu estou falando de uma coisa imaterial e forma eu estou falando de uma coisa material, né? Eu lembro que o Marcelo desenvolveu, quando eu perguntei para ele, todo um raciocínio filosófico em cima lá, que eu não sou capaz de retomar com vocês, tá? Isso, aliás, é uma coisa muito curiosa no Camões, né? O que ele faz? Ele tenta, e isso vai gerar várias vamos dizer assim, paradoxos, várias ideias assim que parecem contraditórias, né? Porque ele pensa aí sobre coisas imateriais, né? Sobre sentimentos, sobre o amor, usando o que? Usando da racionalidade. Tudo bem? Pessoal, vamos falar lá um pouco agora dos Lusíadas, né? Que é o poema épico aí. Então, quando lá a Dinamene morreu, o Camões, em vez de salvar ela, ele vai lá e salva o livro que ele estava escrevendo, que é o que? Os Lusíadas. Tá? É basicamente aí um enorme poema. Vou pegar aqui para vocês verem, só para vocês terem noção. Tá? É basicamente isso aqui. Tá? É um livrinho, o livro é grosso, é enorme, tá bom? É difícil de ler, tá? Tem que ler ali bem aos pouquinhos. É um projeto para uma vida. Então, qual que era a proposta do classicismo ou do renascimento? Como o nome sugere, era retomar a antiguidade greco-romana, tá? E nisso o que vai acontecer? Retoma-se modelos antigos. Um desses modelos, talvez como tido o mais superior assim, era o que era o poema épico. O que o poema épico ele faz? Ele descreve a aventura de um herói, tá? Ele narra a aventura de um herói. Tudo bem? Aqui o que acontece? O Camões, ele vai narrar a aventura a aventura da viagem de Vasco da Gama, né? Quando o Camões escreve ele, Vasco da Gama já tinha descoberto aí o caminho marítimo para as Índias, tá? Era um caminho interessante ali, por quê? Para facilitar o comércio de Portugal, que comprava e buscava especiarias ali para vender no mercado europeu. Tudo bem? Então, o que acontece? Camões vai introduzir algumas coisas novas, tá? Primeiro, né, o que? Na antiguidade greco-romana, esse herói, ele era um herói mesmo, ele representava uma individualidade. Aqui não. O Vasco da Gama, ele não representa uma individualidade, ele representa quem? O povo português. Então, o que você tem? Você tem uma representação heróica, grandiosa, tá? Digna assim num filme que nem o Gladiador, né? Para mais. Tudo bem? Uma coisa que parece contraditória aí, o que é? É a presença de deuses greco-romanos, né? E num momento ali em que o quê? Em que a Santa Inquisição começava a aparecer, tá? E o que acontece? Na época, isso daí foi tido como problemático.
Por quê? Por causa da Santa Inquisição. A desculpa que dava, que se dava era o que não, é que o Camões fala lá, né? O poema ele é dividido em algumas partes, pessoal, em que ele vai explicar para a gente que um dos objetivos dessa viagem e do poema também, o que que era? Era exaltar o povo português e propagar a fé cristã, né? E aumentar também o Império de Portugal. Por isso que foi feita essa viagem de Vasco da Gama na época, né? Aumentar o Império Português e aumentar, levar o cristianismo aos que não tinham religião. O que acontece? Acontece o seguinte, que embora apareça, né, Deus apareça, tá? Os deuses gregos e romanos, basicamente, eles não são personagens que assim secundários, tá? Eles talvez sejam personagens principais, mais do que os navegadores, tá? Os viajantes aí, eles são muitas vezes assim personagens sem muita personalidade, são meio que marionetes, né? Os deuses assim, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento da história. Tudo bem? O poema ali, ele é composto por algumas partes. Por o quê? Uma proposição, uma invocação, uma dedicatória, narração e epílogo, tá? O que a proposição faz? Ela apresenta vamos dizer assim, o tema do texto, né? Sobre o que o texto vai falar? Olha, o texto vai falar sobre as glórias do povo português, né? Que quis aumentar o império de Portugal, as terras, né? E propagar a fé cristã. Você tem a invocação, como tinha no poema greco-romano, que é o quê? É invocar aí, vamos dizer, as ninfas para que elas inspirem esse cantar poético. Tá? Aqui o Camões ele não vai invocar a ninfa da poesia, né? Ele vai invocar, ele vai chamar de Tágides. São as ninfas do Tejo, né? O Tejo é um rio famoso que passa em Portugal. Então olha aqui ele já assim nacionalizando a coisa, né? O poema ele é um poema assim, vamos dizer, ufanista que exalta Portugal e o seu povo, tá? Tem a dedicatória que ele vai dedicar ao rei ali, né? A narração, que é a viagem do Vasco da Gama, e o epílogo, que é um fechamento ali do poema, que tem assim um tom melancólico e pessimista. Tudo bem? Pessoal, o que acontece então? Essas partes, elas são divididas em 10 cantos, tá? Essas partes não necessariamente assim, como eu posso dizer para você, ela está dividida exata nos cantos. Muitas vezes ela toma mais de um canto, que é o que acontece, né? Como, por exemplo, a narração é a parte que mais toma, né, espaço no poema, tá? Esse poema, ele é escrito em oitava rima, que era outra forma clássica. O que é a oitava rima? Ele é composto aqui, como vocês podem ver, olha aqui o esquema rímico que eu pus para vocês aqui, ó. É isso aqui, ó. Todo o poema, ele é composto, tá? São 1000 e poucas estrofes, tá? Como é distribuída a rima nessas estrofes? Acontece nos 6 primeiros versos uma alternância entre rima A, B, A, B, A, B, C, C. Então, o que acontece? Os 6 primeiros versos eles vão alternando as rimas entre si e os 2 últimos versos eles rimam entre si, tá? Todos os decassílabos, todos os versos, todos os 8.000 e... Deixa eu ver se tem anotado aqui para falar para vocês, porque é uma coisa assim espantosa, né? Tá? Ó, são 1.102 estrofes.
Aí você faz isso daí vezes 8, né? Que vai dar, então, 8.808 versos, todos com 10 sílabas, todos rimados. Tá? Eu separei um ali para vocês, para falar para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é a história, então? Ele começa com um recurso que chama in media res. A história ela começa no meio. Tá? Vasco da Gama vai contar ali, ele chega em um determinado lugar, em que o governante desse lugar pede a ele, pergunta da história do seu país, e ele começa a contar a história de Portugal até aquele momento. Tá? A viagem prossegue. Depois, o irmão do Vasco da Gama também perguntam para ele sobre a história de Portugal. Ele vai contar mais alguns trechos, tudo bem, e termina onde? Termina ali no episódio da Máquina do Mundo, tá? Vamos lá, eu separei alguns episódios assim, não vou ver todos com vocês, vou contar por cima, tudo bem? Vocês deem uma olhada lá, que nem dá, a gente já tem aí um pouco mais, já está um bastante tempo aí, tudo bem? Eu separei alguns episódios que são os mais famosos. O episódio da Inês de Castro, que eu já vou comentar com vocês um pouquinho a história. O Velho do Restelo. O que é o Velho do Restelo? Enquanto a expedição portuguesa ela partia, esse Velho do Restelo ele está na praia, vamos dizer o seguinte, falando, vamos dizer, como que eu posso falar para vocês? Alertando sobre os perigos dessa viagem que ele está fazendo. Então ele tem um tom pessimista, né? Ele representa uma visão de um Portugal mais antigo, um Portugal medieval, tá? Portugal ainda não tinha abandonado totalmente a visão medieval, como por exemplo a Itália, tudo bem? Então era uma visão pessimista do que das mortes, do pessoal que ia morrer nessas descobertas, tá? Tem o episódio do Gigante Adamastor. O que é o Gigante Adamastor? Ele ali é vamos dizer assim, uma descrição do Cabo das Tormentas, que fica ali na África, no meio do caminho, né? Que vai ser ali o quê? É uma espécie de como que eu posso dizer para vocês? Ele explica toda essa tempestade, né? Através da ação desse gigante, tá? Então, a minha história ela acontece em 3 planos. Ela acontece em 3 planos, essa história do livro. Eu tenho o quê? A história da viagem de Vasco da Gama, eu tenho a história de Portugal e eu tenho essa história mitológica, todas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, é o quê? É uma história de amor que deu errado, para variar, né? A Ilha dos Amores. O que é essa Ilha dos Amores? Vejam bem, você tem ali alguns deuses que são contra os portugueses, principalmente Baco, porque Baco aqui no livro é uma entidade muito famosa no Oriente, para onde os portugueses estão indo. E o que acontece? Baco prevê que essa fama dele vai ser ofuscada pela fama dos portugueses. Então, o que ele faz? Ele trama de tudo, tá? Ele se junta com outros deuses para sabotar essa viagem do Vasco da Gama, que é o que ele vai fazer, né? E o que acontece? O deus da guerra e a deusa do amor vão lutar a favor dos portugueses aí. Então tem a gente chama os concílios dos deuses, né, que é a reunião entre os deuses para decidir sobre o destino dos portugueses. Então os portugueses aí, de certa forma, eles são bonequinhos que são controlados aí por uma força maior que estaria acima deles, que são os deuses, né? E o que acontece? Como os portugueses, tá? Eles teriam vencido todos esses obstáculos e chegado ao Oriente, eles teriam vencido todos esses obstáculos, eles teriam, vamos dizer assim, sido recompensados com a Ilha dos Amores. Aqui, essa Ilha dos Amores,
ela já não está numa dimensão assim que tem tempo e espaço. Aqui a gente já está num lugar no mundo das ideias em que o tempo é eterno, né? Aqui basicamente os navegantes eles são levantados, alçados à altura de semideuses aí. Por quê? Porque eles venceram os desafios. Eles venceram basicamente aí a trama de Baco para sabotar eles, tá? Então o que você tem aqui? Você tem aí eles se relacionam com as ninfas, né? A questão do sexo assim, ela aparece, mas assim de uma forma, vamos dizer, muito. Se você não ler com atenção e você não souber, você não vai pegar, né? Então eles são os portugueses são recompensados com essa relação aí com as ninfas. E é mostrado ao Gama a máquina do mundo. O que é a máquina do mundo? É uma representação ptolomaica aí do universo em que só os deuses teriam acesso. Então, essa visão do mundo de uma forma superior, que só os deuses têm acesso, o Vasco da Gama vai conseguir ver. E é colocado aí, né, é apresentado aos portugueses fatos que eles viriam a, vamos dizer assim, a fazer, terras que eles viriam a conquistar. Tem até uma pequena menção ao Brasil ali, muito pequena, né, que se você também não souber, não tiver dados extra texto, você não vai entender, né? Então o que acontece? Os portugueses eles são alçados aí à altura de deuses como os da mitologia greco-romana, tá? E o que acontece? O Vasco da Gama, cara, ele foi um aventureiro, ele viveu essas viagens. Então, quando ele descreve lá uma tromba d'água, né? É porque ele viu. Quando ele está descrevendo lá um indiano, os costumes, né? É porque ele viu isso com os olhos dele, né? Então, tem o quê? É mistura de crônica de viagem, história, tem episódios líricos, né? Em que se trata da expressão muito particular do amor, como no caso do gigante Adamastor e do episódio da Inês de Castro, né, que já vou conversar com vocês, tá? Então, tudo isso, cara, mostra pra gente como o Camões era um gênio, né? Um dos maiores poetas portugueses aí, talvez o maior, né? Isso aí, pessoal. Vamos lá, então, pra gente ver. Então, ó, aqui tá só um trechinho, tá? Tá só um trechinho do episódio da Inês de Castro, que eu vou contar a história para vocês já. Tudo bem? Então vamos lá para a gente ver a parte formal da coisa aí. Vamos lá, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 versos nessa estrofe. Então, ó, vamos lá ver as rimas. Rima primeira lá. Então, chamo de A. Vitória rima com terra? Não, então é letra B. Glória rima com vitória. Então, letra A. Guerra rima com terra. Letra B. Memória rima com glória. A. Desterra rima com guerra. B. Mesquinha rima com algum? Não, então C. Rainha rima com mesquinha. Então, olha lá, a 8ª rima que eu falei com vocês, né? A, B, A, B, A, B, C, C. Então, as rimas, elas são intercaladas, né? Nos 6 primeiros versos e interpoladas nos 2 últimos versos. Vamos separar a sílaba. Aqui já está fácil, ó. Vitória. Então, é o Tó. A minha sílaba mais forte. Vamos lá, sublinhar. Passada, que não tem... Aqui, ó. Junto aqui. Opa, se o coisa permitir aqui, né? Vou juntar aqui assim mais fácil, ó. Esse A juntaria com esse E. O tão também, se você quiser, pode, não vai fazer diferença, mas normalmente não vem. Não tenho mais. Então, o que eu vou fazer? Vou separar. Agora, por som. Paz, sa,
desta tão próspera Vamos ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falei para vocês que a gente conta só até a última a vogal mais forte da última palavra. Então, todos os versos dessa estrofe do poema inteiro, os 8.832, 22, agora não lembro, tá? Todos os versos têm 10 sílabas, pessoal, tá? Só para vocês terem uma noção da dificuldade da coisa. Então, vamos lá. Qual que é a história da Inês de Castro, onde ele vai trabalhar com esse episódio, né? Um episódio aí dos mais famosos de amor da literatura portuguesa, né? Qual que é a história? A história é o seguinte: você tinha lá o príncipe Dom Pedro, que não é o Dom Pedro que veio para cá, tá? Ele é casado com a princesa Constança. Tudo bem? Só que essa princesa Constança, ela tem uma dama de companhia chamada Inês de Castro. O príncipe, ele vai se apaixonar por essa Inês de Castro, onde reza a lenda com quem ele teve filhos, tá? E o que acontece? Qual que era o receio ali maior? Não era a questão do adultério, tá? Era uma coisa ali que acontecia, tá? A gente ouve falar lá muitas vezes, né? A gente pega os filmes, pega a história ali, o rei e a rainha terem amantes, né? Era uma coisa ali, vamos dizer, comum, tá? Não era. O grande medo era o quê? O grande medo é que a Constança, que é dama de companhia da princesa, desculpa, a Inês de Castro, que era dama de companhia da princesa, ela era de uma família espanhola. O que acontece? Portugal e Espanha eram um só reino, que depois foi separado. Tá? Então, o grande medo era o quê? Era usar esse relacionamento para fazer alguma maquinação e fazer com que Portugal voltasse a pertencer à Espanha. Tá? Então, por isso que não era visto com bons olhos ali essa relação. E qual que é a história, né? O que o Camões conta para a gente? Tá? Então, a história da Inês de Castro, da mísera e mesquinha, que depois de morta foi rainha. Então, qual que é o lance da coisa? A Inês de Castro, ela vai ser o príncipe, né? Dom Pedro saiu ali para caçar, né? E ela vai ser capturada ali a mando do pai, né? Aí, o que acontece? Ela vai ser colocada na presença do rei, ela vai ser executada, ela pede que o rei tenha piedade dela, por quê? Porque ela tem filhos, né? Ela fala, se você não tem piedade de mim, tenha piedade dos meus filhos, que são seus netos. Só que o que acontece? O pessoal fica na cabeça do rei, né? E o rei vai lá e manda matar ela, tá? Aí, o que acontece? O príncipe, depois que volta, depois que ele é tornado rei, né? Ele vai perseguir o pessoal que estava por trás disso, vai mandar desenterrar, né? Vai mandar exumar o corpo dela e vai coroar ela como rainha, né? A história ela é um pouco mais cruel, né? A gente, os episódios que a gente tem aí narrados aí nas crônicas, tá? As crônicas, o que quero? Eu já conversei com vocês também. Lá na Idade Medieval correspondia basicamente ao quê? Aos nossos textos de história. Então, como que seria esse texto aí que conta a história da época? Então, o que acontece, né? Qual que é o tempero que está por trás ali que o pessoal conhecia, né? É que então, o que acontece?
ela vai ser capturada, tá? Ela vai chorar, ela vai falar aquela coisa, né? Ela vai pedir que o rei tenha misericórdia dela, que não mate ela por causa dos filhos, dos netos do rei, né? Mas o rei aí, como a multidão queria, que o pessoal queria, né? Muito mais que ele, então ele resolve fazer a vontade do pessoal. É uma história aí que lembra o quê, gente? Lembra a crucifixão de Cristo, né? Eles pedem que solte Barrabás e crucifique Cristo, né? O Pilatos fala, eu lavo minhas mãos, né? Como que dizendo, a culpa não é minha, mas na verdade era porque ele tinha poder ali para soltar. Mas ele quis contentar a multidão. Então o que ele faz? Ele vai lá e manda crucificar Cristo. Foi o que o rei mandou fazer. Aí depois, tá? O que vai acontecer? Depois já Dom Pedro, o rei, ele vai mandar caçar os dois principais envolvidos, tá? Vai desenterrar a Inês de Castro, vai coroar ela, rainha. Eu lembro de ter escutado já uma história já de que ele teria colocado, realmente coroado ela rainha e feito as pessoas beijarem a mão dela, como se beijava a mão de uma rainha recém-coroada. E o que acontece? Ele vai chamar alguém para torturar esses dois envolvidos. Só que esse carrasco ele era inexperiente, o que fez com que a tortura demorasse mais e fosse mais dolorosa. Um deles, o coração teria sido arrancado pela frente do corpo, tá? E o outro teria tido o coração arrancado aí pelas costas, né? Por isso ele teria ganhado a alcunha de Pedro Justiceiro e Pedro o Cru, né? Cru de cruel, tá? E ele teria mantido essa crueldade ao longo da vida. Então é em cima desse episódio da história aí que o Camões vai desenvolver essa história de amor, uma das mais famosas aí da literatura portuguesa. Bom, meus caros, vou ficando por aqui, tudo bem? Já deu bastante coisa aí para vocês darem uma estudada. Estudem, leiam o roteiro, vou postar para vocês, tá bom? Vejam o vídeo com calma, façam anotações, procurem palavras do dicionário. Se vocês precisarem, manda mensagem lá pelo Google Classroom, tem o WhatsApp lá para vocês, tem o Facebook, tá? Vocês vejam o que é mais cômodo para vocês. Estou esperando aí a atividade de vocês, tudo bem? Pessoal, uma boa noite para vocês, bons estudos e até mais se Deus quiser.